Para a Nobre Alimentos Requintados, em nosso novo e emocionante capítulo, as taças de cristal tilintaram na sala de jantar privativa do Fasano, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Eu sorri quando Pedro Roberto, investidor líder da Vanguarda Investimentos, levantou sua taça com entusiasmo genuíno. Após meses de negociações, eu finalmente consegui um investimento de 8 milhões para levar o negócio de alimentos especiais da minha família para o nível nacional. O champanhe estava fluindo, os investidores estavam radiantes e meus pais pareciam mais felizes do que eu os via há anos. Meu nome é Júlia Nobre. Há 8 anos, abandonei uma promissora carreira em finanças para salvar a loja gourmet em dificuldades dos meus pais. Todos achavam que eu era louca por deixar meu salário de 6 dígitos por uma empresa familiar que estava há 3 meses da falência, mas eu via potencial onde outros viam apenas risco. Lembro-me de quando a loja dos seus pais era apenas uma pequena vitrine na Vila Madalena, disse Sandra, minha ex-professora de negócios, que me apresentou aos investidores. E agora veja só: distribuição nacional, um modelo de assinatura online e parcerias de fabricação. Uma transformação notável, Júlia. Senti um brilho de orgulho quando os investidores assentiram apreciativamente. A jornada não foi fácil. Eu reestruturei as operações, renomeei nossa linha de produtos, garanti parcerias estratégicas e construí uma plataforma de comércio eletrônico do zero. A Nobre Alimentos Requintados cresceu de uma loja local querida para uma marca nacional emergente, com nossas geleias especiais e condimentos artesanais sendo enviados para todo o país. Nada disso teria acontecido sem a visão da Júlia, disse meu pai, levantando seu copo. Quando Teresa e eu começamos este negócio há 25 anos, nunca imaginamos que poderia se tornar o que é hoje. Minha mãe assentiu e sorriu, mas algo brilhou em seu rosto. Uma hesitação que reconheci muito bem. Enquanto os investidores discutiam os planos de expansão que eu havia preparado meticulosamente, senti a mão da minha mãe deslizar na minha por baixo da mesa. Júlia, querida, ela sussurrou, inclinando-se perto o suficiente para que seu perfume me envolvesse. Isso tudo é muito emocionante, mas lembre-se, quando Mailton retornar do seu programa no mês que vem, ele será um CEO melhor para a empresa. Familiar. Você fez um trabalho de base maravilhoso, mas ele tem a educação certa para essa escala. Meu irmão, Mailton, o menino de ouro, que viajou pela Europa no ano passado, depois de obter seu MBA, mal verificando os negócios da família, enquanto eu os reconstruía com meu sangue, suor e lágrimas. Mantive meu sorriso firme enquanto apertava a mão da minha mãe de volta, mas um gelo começou a se formar no meu estômago. 8 anos de jornadas de 18 horas, férias canceladas e vida pessoal adiada, e ela ainda me via como a zeladora temporária do direito de primogenitura de Mailton. Tudo certo? Pedro perguntou, notando nossa troca. Absolutamente perfeito, respondi, levantando meu copo mais alto. Mas por trás do meu sorriso, as engrenagens já estavam girando. A manhã de segunda-feira não poderia chegar rápido o suficiente. 8 anos atrás, eu era uma estrela em ascensão no BTG Pactual quando meu pai ligou com uma notícia que mudaria tudo. O negócio da família estava falindo. Eles haviam se expandido demais com uma segunda unidade, e a recessão atingiu duramente seus itens alimentícios de luxo. Estavam há 3 meses de fechar as portas permanentemente. Ainda me lembro da reação dos meus colegas quando pedi demissão. Você está deixando o mercado financeiro para vender geleias gourmet? Meu chefe perguntou, incrédulo. Até Mailton, que estava terminando sua graduação, questionou minha decisão. É um navio afundando, Júlia, ele disse. Deixe isso para lá e arrume outra coisa para eles fazerem. Mas eu não conseguia deixar para lá. A Nobre Alimentos Requintados não era apenas uma loja. Era o legado dos meus pais. Eu cresci observando-os, criar receitas, obter ingredientes de pequenas fazendas familiares e construir relacionamentos pessoais com cada cliente. Quando abandonei minha carreira em finanças, não estava apenas salvando um negócio, estava preservando o sonho da minha família. Os 2 primeiros anos foram brutais. Trabalhava no balcão durante o dia e passava as noites analisando planilhas. Vendi nossa segunda unidade,
renegociei contratos com fornecedores e modernizei nossos sistemas de contabilidade. Fiz uma segunda hipoteca no meu apartamento para financiar nossa primeira plataforma de comércio eletrônico. Depois, dormi em uma cama de lona no estoque por 6 meses, quando não consegui pagar a hipoteca e o aluguel. Mailton se formou e assumiu um cargo júnior em uma consultoria. Ocasionalmente, oferecia conselhos nos bastidores, mas estava muito ocupado construindo sua própria carreira para ajudar nos negócios da família. Meus pais nunca pareciam se importarem com sua ausência, sempre rápidos em apontar como ele estava ganhando experiência valiosa que um dia beneficiaria a Nobre Alimentos Requintados. Enquanto isso, eu estava transformando o negócio. Nossas conservas artesanais chamaram a atenção de um blogueiro de culinária, cuja postagem viralizou. Aproveitei essa exposição e lancei um serviço de assinatura que agora tem 20.000 assinantes mensais. No ano passado, garanti parcerias com 3 redes nacionais de supermercados gourmet, aumentando nossa receita em 340%. Durante todo esse tempo, meus pais permaneceram curiosamente ambivalentes sobre minhas contribuições. Eram gratos, certamente, mas sempre houve uma corrente subjacente de "isso é temporário" em seus elogios. Mailton acabaria assumindo. Como primogênito e único filho, essa era uma suposição familiar tácita, que nenhuma quantidade do meu sucesso parecia mudar. "Júlia!" A voz de Pedro me trouxe de volta ao presente. Os investidores estavam olhando para mim com expectativa. "Sinto muito", disse, recompondo-me. "Você poderia repetir?" Eu estava perguntando sobre sua visão para a estrutura de liderança da empresa daqui para frente, Pedro disse. "Seu plano operacional é excelente, mas quero ter certeza de que estamos alinhados na gestão." A questão ficou no ar, enquanto minha mãe ficava tensa ao meu lado. Esse era o momento que eu temia e esperava há anos. "A estrutura de liderança permanecerá como está atualmente", disse cuidadosamente, ciente dos olhos da minha mãe sobre mim. "Vou continuar como CEO, com meus pais servindo como embaixadores e conselheiros da marca para preservar a autenticidade da história familiar com a qual nossos clientes se conectam." Pedro assentiu, anotando algo em seu caderno. "E o que dizer do seu irmão?" Teresa mencionou que ele está terminando um programa de MBA. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interveio. "Mailton acabou de concluir seu MBA executivo na FGV. Ele se juntará à equipe de liderança no mês que vem, trazendo perspectivas valiosas de sua experiência em consultoria." Mantive minha expressão neutra, apesar da picada familiar. Mailton passou exatamente 3 fins de semana na loja nos últimos 8 anos, mas minha mãe falou como se ele tivesse sido essencial para o nosso crescimento o tempo todo. O olhar de Pedro Roberto mudou entre minha mãe e eu, sentindo claramente a tensão. "Eu vejo... E qual será o seu papel?" "Ainda não finalizamos isso." Eu disse rapidamente. "Estamos nos concentrando em fechar esta rodada de investimento primeiro." Mas minha mãe não tinha terminado. Mailton sempre teve a cabeça mais forte para os negócios na família. Ela continuou orgulhosa. "Júlia se saiu maravilhosamente bem com os aspectos criativos, mas Mailton entende o lado financeiro de uma forma que será crucial para esta expansão." Eu quase engasguei com minha bebida. Eu era analista financeiro antes de entrar para a empresa. Familiar, reestruturei toda a nossa operação e tinha acabado de garantir um investimento de 8 milhões. Sobre o qual Mailton não sabia nada, mas, de alguma forma, na mente da minha mãe, ele era o especialista em negócios. Percebi que Pedro Roberto trocou um olhar com Danilo, outro investidor importante. Algo mudou na atmosfera. Um sutil recálculo que reconheci dos meus anos em finanças. Eles estavam reavaliando o negócio. "A senhora Nobre", Pedro Roberto disse cuidadosamente. "Nosso investimento é amplamente baseado no histórico de Júlia e Visão. Precisaríamos discutir quaisquer mudanças significativas na liderança antes de finalizar o acordo." Minha mãe parecia surpresa, como se nunca tivesse ocorrido a ela que os investidores poderiam estar me apoiando, em vez do nome da família. Meu pai pigarreou desconfortavelmente. É claro, ele disse. "Estamos todos na mesma página aqui. Júlia construiu
Algo notável, e somos apenas pais orgulhosos, animados por ter nossos 2 filhos envolvidos. Nada definido. A conversa mudou para tópicos mais seguros, mas o estrago já estava feito. No jantar, relaxado, notei Pedro Roberto falando calmamente com sua equipe, suas expressões sérias. Quando nos despedimos, seu aperto de mão estava mais firme do que o normal. "Devemos conversar", ele murmurou. "A primeira coisa na segunda-feira. Só você." Eu balancei a cabeça, entendendo perfeitamente. Os investidores não perderam o significado da minha mãe ou as implicações para seus 8 milhões de reais. Enquanto meus pais e eu voltávamos no carro da cidade, eles conversavam animadamente sobre o retorno de Milton, aparentemente alheios ao que tinha acabado de acontecer. Eu olhei pela janela para as luzes da cidade, passando, um plano já se formando em minha mente. Segunda-feira seria interessante, muito interessante mesmo. Mal dormi naquela noite. Às 6h da manhã de sábado, eu estava na minha mesa, na sede vazia da Nobre Alimentos Requintados, cercado por planilhas, análises de mercado e 8 anos de documentação. A equipe de limpeza pareceu surpresa em me ver lá em um fim de semana, mas eles se acostumaram com meus horários não convencionais ao longo dos anos. "A senhorita Nobre, tudo bem?" perguntou Mateus, nosso chefe de manutenção que estava conosco, desde que assumi. "Sim, apenas me preparando para uma grande reunião", respondi, sem tirar os olhos do meu laptop. "Depois daquele jantar chique ontem à noite, você trabalha muito duro, você sabe", ele disse. "Eu aprecio a preocupação, Mateus, mas esta é importante. Talvez a reunião mais importante que eu já tive." Depois que ele foi embora, fiz uma ligação que eu estava considerando há meses, mas tinha adiado por lealdade familiar. "Júlia, são 6h30 de um sábado." Veio a voz grogue de Sandra, minha antiga professora e mentora. Sempre foi uma madrugadora, mas mesmo isso era forçar a barra. "Preciso do seu conselho", eu disse sem preâmbulo, "e possivelmente sua ajuda." Minutos depois, Sandra entrou pela porta com 2 cafés e uma expressão determinada. Depois de explicar a situação, ela se recostou e me estudou cuidadosamente. "Você está esperando por esse momento há anos", ela observou. "O que você realmente quer, Júlia?" A pergunta pairou no ar enquanto eu considerava minha resposta. O que eu queria? Reconhecimento dos meus pais? A posição de CEO que eu já estava desempenhando? Ou algo totalmente diferente? "Eu quero o que eu conquistei", eu disse finalmente. "E eu quero parar de fingir que minha família valoriza minha contribuição." Sandra assentiu. "Então vamos fazer algumas ligações até o meio-dia." Eu falei com Pedro Roberto e marquei uma reunião de emergência com a equipe de investimentos para domingo de manhã. Eu também liguei para meus funcionários leais. Ana, do marketing, Júnior, das operações, e Manuela, do desenvolvimento de produtos, pedindo que eles viessem para uma sessão de estratégia urgente. Essas eram pessoas que estavam comigo desde o começo, que construíram essa empresa ao meu lado, enquanto Milton estava fora, se encontrando antes de seu MBA. Meus pais ligaram 2 vezes, querendo discutir ideias interessantes que Milton compartilhou para um negócio. Deixei as ligações irem para o correio de voz. Este fim de semana não era sobre Milton ou meus pais. Era sobre garantir meu futuro, com ou sem Nobre Alimentos Requintados. A manhã de domingo chegou com um nó no estômago. Eu mal dormi, executando projeções financeiras até às 3h da manhã. Pedro Roberto e sua equipe chegaram às 9h em ponto. Suas expressões eram uma mistura de preocupação e curiosidade. "Júlia", Pedro Roberto começou enquanto eles se acomodavam em nossa sala de conferências. "Estou neste negócio há 20 anos e aprendi a confiar em meus instintos. Algo aconteceu naquele jantar que me preocupa." "Você tem razão em se preocupar", eu disse, deslizando pastas pela mesa para cada um deles. A primeira página é o organograma atual da Nobre Alimentos Requintados. A segunda página é o que eu suspeito que será, se meus pais conseguirem o que querem depois do investimento. O segundo gráfico mostrou Milton como CEO, comigo mudada para uma vaga função de diretora criativa, sem nenhuma autoridade real. Pedro Roberto franziu a testa. "Não foi isso que discutimos durante nossas negociações."
ele disse. Não, eu concordei. Não foi, mas tem sido o plano tácito na minha família desde que entrei no negócio. Não importa o que eu conquiste. Milton é o suposto herdeiro da empresa. E o que está na página 3? Perguntou Danilo, folheando sua pasta. Eu respirei fundo. Essa é minha contraproposta. A sala ficou em silêncio enquanto os investidores revisavam o documento, que delineava uma nova estrutura empresarial, uma que não incluía meus pais ou o nome Nobre. Isso é inesperado, Pedro Roberto disse finalmente. Você está propondo que redirecionemos nosso investimento para uma nova entidade que você lideraria? Sim, eu disse, encontrando seu olhar firmemente. Deixe-me mostrar por que isso faz sentido financeiro para todos os envolvidos. A validação de mercado já existe, eu expliquei, clicando em uma apresentação que preparei durante a noite. Nossa base de clientes não se conecta principalmente com o nome Nobre. Eles se conectam com a qualidade do nosso produto e a história da marca, ambos dos quais eu criei. Os investidores ouviram atentamente enquanto eu detalhava como nossas vendas tinham crescido. Mostrei a eles pesquisas com clientes onde os atributos mais associados à nossa marca eram inovação, sustentabilidade e conexão com a comunidade. Todas as iniciativas que eu havia liderado, não elementos legados do negócio original dos meus pais. E sobre os relacionamentos de fabricação, perguntei: Danilo, você não estaria começando do zero? Eu balancei a cabeça. Nossos 3 principais parceiros de fabricação têm contratos com renovação. Eu mantive esses relacionamentos pessoalmente por anos. Eles sabem quem realmente dirige esse negócio. Conforme a reunião progredia, eu estabeleci um plano de negócios completo para uma nova empresa, uma que alavancaria tudo o que eu construí na Nobre Alimentos Requintados, mas sem as complicações familiares. Esse é um trabalho impressionante para um fim de semana, comentou Pedro Roberto. Mas imagino que você esteja pensando sobre isso há muito mais tempo. Eu concordei. Tem sido meu plano de contingência, por cerca de 3 anos. Eu observei como meus pais tratam Mailton versus como me tratam. Eu sabia que esse dia poderia chegar. Depois de 2 horas de discussão, Pedro Roberto recostou-se na cadeira. Nós investimos em você, Júlia. Não, apenas na empresa. O nome Nobre certamente tem valor, mas você é o visionário que a transformou. Ele trocou olhares com sua equipe. Precisamos conduzir a devida diligência nesta nova abordagem, mas estou inclinado a redirecionar nosso investimento como você propôs, com algumas modificações para proteger todas as partes. O alívio tomou conta de mim. Obrigada. Eu estava preparada para ir embora sem nada, se necessário, que não servisse a ninguém. Pedro Roberto respondeu. Mas eu tenho uma condição. Você precisa ter uma conversa honesta com seus pais antes de finalizarmos. Qualquer coisa. Dê a eles uma chance de reconhecer o que estão prestes a perder. Eu queria me recusar a me poupar da dor inevitável daquele confronto, mas sabia que ele estava certo. Vou falar com eles hoje à noite, depois que os investidores forem embora. Eu me encontrei com minha equipe principal, as pessoas que ajudaram a construir a empresa ao meu lado. Eu não tinha contado a eles sobre meu plano de contingência antes. Não tinha certeza se eles o veriam como deslealdade ao negócio da família. Sempre me perguntei se você tinha uma estratégia de saída, comentou Ana, depois que expliquei a situação. Do jeito que seus pais falam sobre Milton, era só uma questão de tempo. Júnior assentiu. Trabalhamos com você há anos, Júlia, não com o nome Nobre. Você está dizendo que viria comigo? Perguntei, surpresa com o apoio imediato deles. Em um piscar de olhos, Manuela respondeu. Já discutimos isso. Na verdade, imaginamos que esse dia poderia chegar, especialmente com Milton terminando seu MBA. O conhecimento que minha equipe tinha antecipou esse cenário e já tinha decidido me seguir. Isso me deu o impulso final de confiança que eu precisava. Eles não eram apenas funcionários, eram aliados que reconheciam meu valor, mesmo quando minha família não reconhecia. Naquela noite, eu dirigi até a casa dos meus pais com uma estranha sensação de calma. Por anos, eu estava lutando por reconhecimento, tentando provar meu valor através de dedicação e resultados. Mas agora,
Eu entendia que nenhuma quantidade de sucesso mudaria como eles me viam. Milton sempre seria seu sucessor escolhido, independentemente de sua contribuição, mínima ou do meu histórico comprovado. Quando entrei na garagem deles, meu telefone tocou. Era Milton, ligando do aeroporto. Oi, disse ele alegremente. Acabei de pousar. Mamãe disse algo sobre um grande investimento. Parece que o momento do meu retorno não poderia ser melhor. Sorri para mim mesma. O momento é perfeito, concordei. Te vejo amanhã no escritório. Amanhã, segunda-feira, quando tudo mudaria. A conversa de domingo à noite com meus pais foi exatamente como eu esperava. Minha mãe ficou chocada que eu sequer consideraria abandonar o legado familiar. Meu pai, sempre o pacificador, tentou sugerir um acordo onde Milton e eu poderíamos coliderar a empresa. Eu tenho administrado esse negócio sozinha por 8 anos. Eu os lembrei. Por que eu precisaria de um colíder agora que estamos prestes a expandir? Milton traz novas perspectivas, insistiu minha mãe. Ele sempre teve a mente empresarial mais forte da família. Com base nas evidências, perguntei, lutando para manter meu nível de voz. Seu trabalho de consultoria, que ele pediu demissão após 2 anos. Seu MBA, que eu paguei enquanto reinvestia meu salário para economizar nossa empresa. Meu pai parecia magoado. Júlia, por favor, entenda que esse sempre foi o plano. Milton é o primogênito. Eu tenho 37 anos. Eu interrompi. Eu aumentei a receita da empresa em 3.000% desde que assumi. Eu garanti um investimento de 8 milhões com base na minha visão e execução, mas nada disso importa. Porque Milton nasceu primeiro. Porque ele é seu filho e não sua filha. O silêncio que se seguiu me disse tudo. Tudo o que eu precisava saber. Eles não tinham defesa, exceto tradição e preferência. Os investidores estão me apoiando. Não é o sobrenome, eu disse friamente. Você tem até amanhã de manhã para decidir se quer reconhecer essa realidade ou perder tudo o que construí. Eu os deixei atordoados na sala de estar. Uma foto de família da minha infância olhando para nós, de cima da lareira. Milton, na frente e no centro. Eu, um pouco para o lado. Sempre foi assim. Eu percebi que eu simplesmente não queria ver isso. A manhã de segunda-feira chegou brilhante e clara. Eu tinha combinado com os investidores para me encontrarem no escritório às 9h da manhã, sabendo que meus pais normalmente chegavam às 8h30, e Milton tinha mandado uma mensagem dizendo que se juntaria ao primeiro dia às 8h45. Cheguei às 7h30, dando a mim mesma tempo para centralizar meus pensamentos e me preparar para o que estava por vir. Para minha surpresa, Ana, Júnior e Manuela já estavam lá, junto com cerca de 1 dúzia de outros funcionários importantes. O que vocês estão fazendo aqui tão cedo? Perguntei. Ana sorriu. Queríamos que você soubesse que não está sozinha nisso. Aconteça o que acontecer hoje, estamos com você. O gesto quase quebrou minha compostura, mas consegui acenar com a cabeça, agradecida, antes de me retirar. Para meu escritório para revisar minhas anotações uma última vez. Às 8h30 em ponto, meus pais entraram, suas expressões tensas, mas determinadas. Minha mãe estava vestida formalmente, como se fosse para uma apresentação importante. Meu pai parecia cansado, a discussão da noite passada claramente pesando sobre ele. Às 8h42, Milton entrou, vestindo um terno caro e exalando a confiança. Casual de alguém que nunca teve que lutar por reconhecimento. Ele cumprimentou funcionários que mal conhecia, com apertos de mão e declarações de quão animado ele estava para assumir o comando do negócio da família. Eu assisti da minha parede de vidro, enquanto ele trabalhava na sala, já desempenhando o papel de CEO, sem ter merecido um único momento dele. Minha mãe sorriu com orgulho, apontando vários aspectos da operação para ele, como se fosse um dignitário visitante, ao invés de alguém que deveria estar nas trincheiras conosco, pelos últimos 8 anos. Precisamente às 9h da manhã, as portas do elevador se abriram e Pedro Roberto entrou com sua equipe de investimentos e 2 pessoas que reconheci como sócios do departamento jurídico da Vanguarda Investimentos. A atmosfera no escritório mudou imediatamente. Os funcionários sentiram que algo significativo estava prestes a acontecer. Minha mãe correu, estendendo a mão.
Sr. Pedro Roberto, estamos muito felizes que você esteja aqui. Eu gostaria de lhe apresentar meu filho, Mailton. Ele acabou de voltar. Pedro interrompeu-a educadamente, mas firmemente. Na verdade, Sra. Teresa Nobre, estamos aqui para falar com Júlia Nobre. Embora eu ache que seria benéfico para todos vocês se juntarem a nós na sala de conferências. O momento do acerto de contas havia chegado. A sala de conferências estava carregada de tensão, enquanto todos se sentavam. Meus pais e Mailton de um lado, a equipe de investimentos do outro. Anos de dinâmica familiar não falada estavam prestes a colidir com a fria realidade empresarial. Pedro abriu sua pasta e apresentou vários documentos. Antes de começarmos, quero esclarecer algo importante. O investimento da Vanguarda Investimentos foi aprovado com base na liderança e na visão de Júlia para esta empresa. Nossa diligência se concentrou em seu histórico, sua equipe e sua estratégia de crescimento. Mailton se mexeu desconfortavelmente em seu assento, e o sorriso da minha mãe ficou fixo desde a conversa de sexta-feira à noite. Pedro continuou. Tivemos que reavaliar nossa posição. Ficou claro que pode haver alguma discrepância nas expectativas em relação à liderança futura da empresa. Meu pai pigarreou. Sempre imaginamos a Nobre Alimentos Requintados como uma verdadeira empresa familiar, com nossos 2 filhos contribuindo com seus pontos fortes únicos. Com todo o respeito, Sr. Mailton Nobre, nosso investimento foi baseado na continuidade da liderança. Júlia demonstrou perspicácia empresarial excepcional ao fazer esta empresa crescer de quase falência para uma concorrente nacional. Qualquer mudança significativa nessa liderança representa uma alteração material em nosso acordo. Mailton se inclinou para a frente, a confiança em sua voz, mas sua completa falta de envolvimento na empresa nos últimos 8 anos. Posso garantir que meu MBA executivo e experiência em consultoria me qualificam bem para o que Pedro Roberto pediu. Sem rodeios, substituir a pessoa que salvou esta empresa, que aumentou sua avaliação em 3.000%, que garantiu este investimento em primeiro lugar. A sala ficou em silêncio. O rosto da minha mãe ficou pálido, seus olhos disparando entre Mailton e Pedro. Temos uma proposta, anunciou Pedro, deslizando uma pasta em direção aos meus pais. 2 opções, na verdade. Eu sugiro que vocês as revisem cuidadosamente. Meus pais abriram a pasta com as mãos trêmulas. Dentro, havia 2 documentos legais. O primeiro delineava o acordo de investimento original, mas com linguagem explícita garantindo que eu permaneceria como CEO por um mínimo de 5 anos, com Mailton limitado a uma função não executiva. O segundo documento era algo totalmente diferente. Um termo de compromisso para um investimento de os 10 milhões em uma nova empresa, que seria fundada e liderada por mim, sem nenhuma conexão com o nome Nobre ou propriedade familiar. Que é isso? Meu pai perguntou com sua voz quase um sussurro. Seguro, eu respondi calmamente, caso você ainda não entenda o que é realmente valioso sobre isso. Mailton pegou o segundo documento. Seu rosto corou enquanto ele examinava seu conteúdo. Você está ameaçando começar um negócio? Concorrente com sua própria família? Eu estou protegendo o valor que eu criei. Eu o corrigi. Valor que você não teve nenhuma participação na construção. Mailton, onde você estava quando eu estava dormindo em uma cama dobrável, no estoque para fazer a folha de pagamento? Quando eu estava pessoalmente entregando pedidos porque não podíamos pagar as taxas de envio? Quando eu estava redesenhando toda a nossa linha de produtos, enquanto trabalhava no caixa? Minha mãe parecia abalada. Júlia, você não pode querer abandonar seu legado familiar. Antes que eu pudesse responder, a porta da sala de conferências se abriu. Ana entrou, seguida por Júnior, Manuela e pelo menos outros 15 funcionários. Muitos deles estavam na empresa há anos. Desculpe a interrupção, disse Ana com sua voz clara e confiante. Mas queríamos deixar algo claro. Se Júlia sair, para começar uma nova empresa, iremos com ela. Todos nós. A sala explodiu em sussurros. Meus pais olharam incrédulos para os funcionários reunidos, o coração pulsante da empresa que eles achavam que controlavam. A escolha é sua. Eu, disse calmamente. Reconheça o que eu construí e quem construiu, ou me veja ir embora com tudo o que torna esta empresa valiosa.
Por quase 10 minutos, o único som na sala de conferências era o embaralhamento de papéis, enquanto meus pais e Milton examinavam os documentos diante deles. Pedro e sua equipe esperaram pacientemente. Os funcionários que tinham vindo para ficar comigo permaneceram nas bordas da sala, um lembrete visual de onde residia o verdadeiro valor da empresa. Finalmente, meu pai suspirou profundamente e empurrou o primeiro documento para a frente. Nós vamos assinar este, ele disse, com a voz pesada de derrota. Julia permanece como CEO. Os lábios da minha mãe estavam pressionados em uma linha fina, mas ela concordou com a cabeça. Milton parecia chocado, seu futuro cuidadosamente construído desmoronando diante de seus olhos. Uma escolha sábia, Pedro disse, sinalizando para sua equipe jurídica finalizar a papelada. 2 horas depois, estava feito. O investimento prosseguiria com proteções explícitas para minha posição. Milton se juntaria à empresa como vice-presidente de desenvolvimento de negócios, uma função com limites claros e uma estrutura de relatório que o posicionava sob mim. Meus pais fariam a transição para embaixadores da marca, afastando-se completamente das operações do dia a dia. Isso foi há 6 meses. Hoje, a Nobre Alimentos Requintados está prosperando. Nossa expansão nacional está adiantada, e nossas novas linhas de produtos excederam as projeções de vendas em 40%. De fora, parecemos uma história de sucesso emocionante de empreendedorismo familiar. A realidade, no entanto, é mais complicada. Eu mantenho um relacionamento estritamente profissional com meus pais e Milton. Nossas interações são cordiais, mas limitadas a assuntos comerciais. Eu participo dos jantares familiares obrigatórios nos feriados, mas não busco mais sua aprovação ou reconhecimento. Algumas feridas não cicatrizam, elas apenas se tornam parte de quem você é. A traição me ensinou algo valioso. Meu valor não é determinado pelo reconhecimento da minha família. Minha verdadeira família é a equipe que estava ao meu lado naquela segunda-feira de manhã, pronta para abandonar. A segurança em prol da lealdade e da justiça. Posso levar o nome Nobre em meus cartões de visita, mas meu verdadeiro legado é inteiramente meu.